Olá, pessoal, boa tarde. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, nós temos a honra de receber a nossa diretoria de arquitetura, que trará um tema super importante. O objetivo desse encontro é provocar, trazendo um pouco do podcast anterior, os desafios da arquitetura. Elas têm muitos elementos, cases, vão contar um pouquinho desse trabalho que é feito no grupo. E trouxemos aqui uma pauta muito importante que a gente discutiu, que é tecnologia dentro da arquitetura e a forma como a gente enxerga, né, essa atuação no nosso setor. Bem, aqui estão presentes nossa diretora de arquitetura, Alejandra Zabala. Flávia, querida, eu vou deixar que você apresente seu time. Combinado? Então, meninas, sejam muito bem-vindas. É uma honra. Estamos juntas diariamente. Sou fã de vocês no todo o trabalho, em tudo que está sendo realizado. E eu fã de você. Super. Boa tarde a todos. Então, eu vou fazer uma pequena introdução. Na verdade, as arquitetas vão... eu não sei mexer com esse negócio. As arquitetas que vão... As arquitetas vão se aprofundar mais. Há exatos um ano, fui convidado pelo presidente da empresa, pelo Daniel Gisport, a fazer o projeto do escritório na BR 500. E aí que começou a nossa trajetória. Eu já tinha trabalhado tanto com Flávia quanto com Natália em outra empresa. E é aquele negócio, né? Quem vai para um lado leva o time de confiança. E as três acabamos iniciando o departamento de arquitetura, que depois, enfim, foi aumentando, mas nós somos as cabeças do time de arquitetura. Eu estou dirigindo essa parte. O primeiro desafio foi meio assim, a gente não sabia realmente o que ia fazer. O legal da empresa é que eu acho que ninguém, no fundo, sabia muito o que estava acontecendo, então todo mundo acabou aprendendo e acabou crescendo junto, né? E dentro de uma arquitetura, eu já sou da velha guarda da arquitetura, eu já tenho meus conceitos, eu já tenho meus preconceitos, né? É muito complicado você entender uma construção como a gente apresenta hoje. Aí veio o primeiro grande desafio nosso. Veio um projeto de arquitetura, de um arquiteto renomado, eles vão falar sobre isso, e como é que nós vamos fazer isso em steel frame. E a curiosidade é enorme, nós temos pessoas fantásticas dentro da empresa, na Academy, é surreal, a gente tem pessoas que praticamente inventaram essa história dentro do Brasil. Então é muito legal a gente começar a entender como é que funciona. Mas aí vai além, a gente quer fazer. Nós queremos fazer também, não pegar dos outros e reproduzir no nosso sistema, né? Por isso que a gente dividiu a equipe, tá? Nós temos hoje a Natália. A Natália é a Head de Desenvolvimento de Projetos do Zero. A gente chama aqui do zero, tá? A parte criativa do zero, nós somos projetos da Steel Corp, tá? Esse é um projeto nosso, esses stand, os 4 módulos, principalmente a Tiny House. Temos outros que elas vão mostrar. Também estamos com essa exposição agora, nos projetos também estão em exposição concomitante na Casa Cor. A Tiny House, a Casa Cor é nossa, tá? Então, tem coisas que saíram do zero deste corpo. E o maior desafio foi o que essa menina assumiu, que ela é a head de projetos que vem de grandes escritórios de arquitetura. Tá? Então, como é que é a compatibilização de projetos, como refazer um projeto que já está concebido e ficar daquele jeito com a nossa metodologia. Tudo isso é possível e factível. Tá? Então, agora a gente vai, na verdade, elas vão explorar um pouco mais o que a gente faz no nosso dia a dia. Tá? Eu vou passar para a Nath e ela vai falar um pouco. Aqui a gente vai passar um pouco sobre nossos projetos. Tem um projeto de cada área para a gente entender que a nossa metodologia, o nosso método construtivo, ele é factível em todas as áreas de arquitetura. Esse primeiro projeto é um café para Vir Steel, fica na nossa fábrica. E veio a curva, né? A gente sempre vê um projeto em steel frame muito retilíneo, muito quadradinho, retangular, e a gente, por um erro, uma ignorância nossa, acha que está preso aquilo. Porque o aço ele é rígido, só dá para trabalhar dessa forma. E o nosso desafio é justamente esse, mostrar que a gente consegue fazer formas as mais variadas possíveis com o nosso método. Então, esse tem um café.
Segundo, essa é uma outra variação da Tiny House com mezanino, também inteiramente em steel frame. Aqui é um projeto bem bacana, que é o loteamento CDHU, em Lins, no interior. E é muito bacana também de saber que o nosso método construtivo possibilita isso, né? Não é só arquitetura de médio ou alto padrão, a gente consegue trabalhar nas mais variadas vertentes possíveis. Pode passar, por favor. Esse daqui também é um desafio enorme. É um prédio de 11 andares, nosso cliente, inteiramente modular. Então, só apenas a base foi feita de arquitetura de construção convencional. Todos os pavimentos são módulos que se encaixam como um grande Lego, um sistema bem complexo, formando esse prédio de 11 pavimentos e, ao lado, uma área de estacionamento também. Pode passar. E o nosso trabalho mais recente, que é a arquitetura da Casa Cor, juntamente com o design do arquiteto Gabriel Sabugosa, que estava aqui, nós desenvolvemos toda essa parte de arquitetura, em parceria com ele, todo o design. Que está acontecendo, exato. Está na mostra agora. E aí, trazendo a curva, mostrando, né, que dá sim para variar, para usar de diferentes formas na construção em steel frame. Deixa eu passar, por favor. Esse nosso projeto é uma residência. Essa fica, posso dar spoiler? Na fazenda do Roberto Justus. São 3 casas, que são casas de hóspedes, também com uma arquitetura mais orgânica. Pode passar, por favor. Ela tem uma metragem aproximada de 74 metros, com sala de estar, copa, lavanderia, 2 dormitórios e um banheiro, inteiramente modular. Pode passar, por favor. E aqui está uma estrutura mais crua, né, do steel frame, para mostrar que é possível trabalhar dessa forma. Pode passar, por favor. E essa é a divisão que nós fizemos. O primeiro módulo é o módulo hidráulico. Então, toda a parte de lavanderia, cozinha, banheiro vai ser transportada única, para não ter divisão nessa parte e correr o risco de ter patologia. O segundo módulo é a parte de sala de jantar e corredor, que também vai transportada inteira. E o terceiro módulo, a sala de estar. Então, em loco, só vai ser feita a junção desses 3. E isso também é um ponto muito importante que entra no transporte. As regras de trânsito, né, brasileira, elas têm algumas limitações. Se esse módulo é muito grande, nós temos que usar rebatedores, isso encarece frete. Então, a gente tenta trabalhar de uma forma que consiga transportar esse módulo de forma inteira, viabilizando o projeto. As nossas casas podem ser com sistema modular e com painéis. Nesse caso, elas vão prontinhas, chegam no local, aparafusam, 1 dia, 2, já está pronto. Isto é tudo modular. A feira é modular. Tá? Mas nada impede a gente fazer essa casa painelizada. Né? Em termos de custo, talvez seja um pouco mais interessante. Em termos de tempo, é igual. O tempo que a gente demora dentro da fábrica fazendo módulo é o tempo que a gente demora em loco para montar. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a outra proposta que a gente faz dentro da nossa empresa, que é a compatibilização com o arquiteto externo. Na palestra passada, acho que eles falaram um pouquinho disso, não sei se vocês estavam, que é como que acontece quando a gente recebe esse projeto com uma arquitetura externa, de um arquiteto, como, por exemplo, aqui a gente colocou como exemplo o Helvécia. O Helvécia, ele foi conceituado pelo João Armentano. Ele é um condomínio de casas que fica em Indaiatuba. Então, como vocês podem ver, ele tem essa carinha mais arcaica, né, que é uma carinha de cara toscanas, vilas toscanas. O nosso desafio também, a gente sempre fala do desafio, que são as curvas. O nosso desafio aqui foi deixar uma arquitetura com estilo, que é uma arquitetura tecnológica, uma arquitetura leve com uma cara de uma casa pesada, né, mais robusta. Pode passar. Mas aqui eu vou falar um pouquinho do processo de como acontece isso, de como a gente faz a compatibilização junto com o arquiteto. Aqui a gente separou em 6 etapas. Essas 6 etapas a gente foi desenvolvendo internamente na nossa empresa. Então, a gente foi aprendendo, né, a gente era nova nisso, não sabia muito como ia funcionar esse processo. Então, a gente foi aprendendo, fazendo. Né? E a gente chegou em 6 etapas. A primeira etapa é receber esse projeto do arquiteto. Então, a gente tenta entender como é que funciona esse projeto, qual é o conceito. Então, essa primeira conversa com o arquiteto é super importante. A gente tenta entender qual é o conceito dessa casa, desse prédio, para aí poder fazer uma elevação, uma volumetria para a gente poder trabalhar em estilo. Nesse caso, a gente já recebeu, às vezes a gente recebe só um DWG, mas nesse caso a gente recebeu um IFC com a volumetria 3D.
Então, facilitou o processo, a gente só enviou essa volumetria para estruturas, e aí a gente fez a compatibilização. Mas, quando a gente recebe um DWG, a gente tem que levar essa planta e compatibilizar com o arquiteto, né? Dando ok, a gente consegue prosseguir. Pode passar. Aí vem a segunda parte. A gente recebe esse esqueleto, que aí foi estruturas que fez o cálculo, pensou, e envia de novo para a gente. Então, do esqueleto vem a outra compatibilização. Pode passar. Que é plaquear e deixar a casa com a carinha que ela vai ficar. O que a gente entende aqui? O que a gente pode avaliar? Se mudou o layout, se mudou algum vão. Porque quando a gente recebe essa estrutura do departamento de estrutura, a gente tem que entender se teve alguma modificação. Para aí voltar a conversar com o arquiteto e ver se está tudo ok, se pode seguir assim, ou se tem que achar outra solução. Pode passar. E aí, depois de tudo ok, a gente envia isso para a compatibilização das outras disciplinas. Por exemplo, hidráulica, elétrica. Pode passar. Aqui a gente fez um esqueminha, né, Nath? Que como a gente trabalha com BIM, a gente consegue... Todos os nossos fornecedores são BIMs. Então, todo mundo envia um arquivo em BIM e a gente consegue fazer isso com o 3D. Aqui a gente tem as placas, aí a gente tem a estrutura, então a gente consegue ver onde está interferindo um quê, né? Aí já vem as instalações, que a gente consegue também. Aqui está tudo separado, mas a gente consegue ir juntando cada layer e ver o que vai impactar na construção como um todo. Passa. E aí, depois de compatibilizado, dando ok, a gente parte para a parte do executivo, que é a parte do detalhe fino. Aí a gente começa a descobrir os detalhes finos que a gente vai ter que ajustar. Pode passar. Eu separei 3 exemplos da Helvécia. Geralmente, a gente não tem tanta compatibilização, tanto problema na compatibilização. A arquitetura convencional que vem para a gente, ela continua basicamente igual. O que vai mudar é uma espessura de parede, que vai ser um pouquinho mais fina, um ambiente vai ficar maior, enfim. Mas os vãos, nessa casa, a gente não teve problema, eles têm vãos bastante grandes. O que a gente teve que analisar melhor foi esses 3 elementos. Esquadrias e molduras. As esquadrias e molduras, por ser uma casa com esse conceito mais robusto, as esquadrias precisavam de uma parede mais espessa. Por exemplo, essa janela aqui da varanda, ela é uma janela com veneziana de camarão e uma porta de vidro. Entre essas duas, a gente precisa de 14 centímetros. 14 centímetros é o que a gente tinha na nossa parede. Então, a gente teve que duplicar essa parede para poder receber essa caixilharia. Mas é claro que isso é específico dessa casa, porque ela tem essa carinha, né? A moldura também, a gente tem essa moldura no requadro do caixilho, que também não estava permitindo o giro da nossa janela, que a gente tem janela veneziana de giro. Então, a gente teve que adaptar, colocando a caixilharia um pouquinho mais avançando para fora, externo, para a moldura poder enquadrar certinho. E a pedra moledo, né? A pedra moledo é um revestimento super pesado. É uma pedra. E a gente ficou com isso na cabeça, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Mas foi super simples, eles fizeram um reforço, então a gente colocou essa pedra, deu super certo. Pode passar. E depois de tudo resolvido, a gente sempre tenta resolver tudo antes, né? Então, o executivo é a última etapa que a gente tem para poder resolver as coisas, para não ir para a obra com problema. Então, aqui a gente tem a fotinho da obra. Essa obra ela já está acontecendo, ela tem 6 casas sendo feitas. É legal ir lá visitar, porque cada casa está em um estágio. Então, essa casa aqui, por exemplo, está num estágio mais inicial, que é só o steel. Passa. E essa casa ela já está plaqueada, ela já está com as instalações. Então, ela já está num estágio mais avançado. E é isso, convido todo mundo a conhecer o Helvécia. Foi um desafio enorme para a gente. A gente veio de uma arquitetura convencional, então a gente abriu mão de muita coisa. A gente entendia que talvez essa construção fosse muito limitada, mas a gente entendeu que não, que aqui a gente consegue fazer as curvas, a gente consegue fazer arcos, molduras, caixilharias gigantes, pedras, fachadas. E é isso, gente. Maravilhoso.
Alguma pergunta? Só um minutinho, por favor. Essa casa aí, então vocês receberam o projeto, vocês administraram ele, estão construindo ele em campo, em loco. Não é feita dentro da empresa, ela está sendo montada lá em campo, em loco. Não, a gente recebeu. Quer falar, Lê? É que, como a gente falou, a gente tem duas modalidades. Uma a gente começa a fazer, a gente cria do zero dentro da empresa. Essa a gente recebeu do cliente. O cliente já queria o João Armentano como arquiteto. Então a gente recebe esse projeto, só que o João Armentano ele não consegue fazer estilo, não consegue pensar em estilo. Então o que a gente faz? A gente resolve isso dentro de casa. A gente pega esse projeto, transforma em uma construção em steel frame e aí a gente dá procedimento, faz o executivo tudo dentro de casa. Raras exceções, eles já enviam pra gente em steel, mas é muito raro. E nessa casa em específico, ela foi feita em painéis. Então, por exemplo, toda a fachada dela, a parte de arco, já está inteira na fábrica e é transportada essa parede inteira e lá em loco faz toda a parte de junção. Exato, painelizada. Eu queria fazer uma pergunta para você, Alê. A Flávia trouxe um ponto que eu acho muito interessante. O arquiteto não consegue pensar em estilo. Quando a gente traz essa perspectiva de pensar, você acha que isso é uma falta de capacitação, é uma falta de conhecimento no nosso modelo construtivo, e aí a razão pela qual não consegue, né, ampliar o seu horizonte quanto à sua entrega, quanto à sua capacidade até criativa, ou porque a gente simplesmente alvenaria é mais fácil? Não. Hoje eu posso dizer que a alvenaria não é mais fácil. Tá? Eu acho que é um costume, né? Nós latinos temos um preconceito de mudanças, né? A gente é um pouco arredio, né? Por que eu vou mudar? Tem uma frase, né? Time que ganha, não troca, uma coisa do tipo, né? E isso se aplica a nós também. Cultura Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. Dentro da faculdade, eu não sei agora, eu já não sei dizer, eu não tenho contato com pessoas na faculdade hoje, não existe. Não está nas matrizes curriculares. Trabalha, que fala sobre uma construção a seco, tá? E esse preconceito, nós três e as pessoas que trabalham conosco também tinham, tá? Eu falando de mim fica ingrato, porque que nem eu falei, eu já sou da velha guarda, para mim é muito difícil mudar alguma coisa minha. E ainda sou taurina, então nada muda na minha cabeça. Mas já nelas que são mais novas, era difícil também chegar e falar, olha, o que você aprendeu, nós vamos tentar mudar. Então, eu acho que é do ser humano e do arquiteto também sempre vê o lado negativo da coisa. Mas por que eu vou mudar se eu quero assim? Né? Sempre vamos, isso aí não vai ficar legal e no fim acaba sendo legal. Eu acho que o Brasil, sim, está há muitos anos defasado na construção civil. Isso eu até falei num podcast, que é uma coisa que me dói, que eu não comparo, né, com a América do Norte, nem com a Europa. Eu comparo com a América Latina. Né? O Chile hoje tem 60% das construções com steel frame. A Argentina tem 40%, se não me engano. Nós temos 1%. Né? Então a gente realmente está nadando contra a maré, a gente está querendo mudar, a gente está querendo mostrar uma realidade. Não é mais difícil, muito pelo contrário, tá? Eu acho que é mais lógico, é muito mais lógico essa construção do que a construção, né, que a gente estudou na escola, que nós tínhamos milhões de cálculos e sem o engenheiro nós não íamos para lugar nenhum. Olha que louco. Agora a gente não precisa mais dele. Né? Nós quebramos as barreiras do tipo, eu gosto de curvas, nós podemos fazer, eu gosto disso, né? A construção a seco é vista como uma construção rígida, nós não temos mais esse limite. Eu acho que é um problema de conscientização latino-americana, brasileira eu diria, não é nem latino-americana, é brasileira, né? E eu acho que agora, infelizmente, uma tragédia que a gente tem passado, talvez seja uma grande oportunidade de a gente mostrar, né, como por exemplo também mostramos na tragédia que nós passamos ano passado em São Sebastião, no Carnaval, com muitas construções, o nosso sistema construtivo. Agora, né, esse
se Deus nos permitir, a gente possa também levar nossa construção para o sul, né? E poder abrir um pouco mais os horizontes. Não existe limitador. E eu tenho certeza que em breve, dentro da Universidade de Arquitetura, sim, vai começar esse tipo de matéria. Eu tenho certeza, uma obrigatoriedade. Hoje as pessoas podem não saber a fundo o que é, mas todo mundo já ouviu falar. Verdade. Né? Então, isso é muito legal. Eu estava vendo, inclusive, Paula, os teus cursos, estava interessada nos cursos e tal. Eu quero fazer alguns, entendeu? Porque eu sou aquele negócio de tem que colocar a mão na massa, né? E ir para a fábrica, ver umas meninas fazendo isso, montando, você vê as mulheres, né? As mulheres, exatamente, ao público. Chatinha, eu também quero. E isso vai acontecer com o nosso sistema. É muito legal você estar falando, Ali, porque nós estamos fazendo aí os cursos pensando muito nesse público feminino. Muito. A gente conversa exaustivamente sobre isso. As trilhas práticas, o projeto do parceiro homologado foi uma grande oportunidade para a gente entender que é uma questão de conhecimento, de acesso à informação. É muito mais fácil, né? E a surpresa quando a gente mostra isso com a prática. Então, eu percebo que é um caminho que ele já está acontecendo, e aí volta aquela história de quanto a educação, a Academy, ela é importante para a gente alcançar os resultados, né, apoiando. Que a Academy, ainda, né, daquela maneira interna dentro da empresa, não nos ajudou, né, porque a gente entrou, e isso eu falei de verdade, chegamos nós três, como é que nós vamos formar um time se nós três não sabemos que raio estamos fazendo aqui? Né? Falar, pelo menos para mim, falar em retângulos, em quadrados, é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. É uma coisa que eu sempre evitei. E nós precisamos. Eu conheci pessoas tipo Monai, teve uma pessoa que nos ajudou muitíssimo no início, né? O Lenine, o próprio Rosalvo, sabe? São pessoas muito importantes dentro do nosso segmento. E eles são acadêmicos assim, de mão cheia, né? Então a gente precisou reestudar. Nós precisamos estudar. Reaprender, né? Revisitar. Aprender, talvez. Reaprender, porque a dificuldade. É bem difícil para nós, entendeu? Porque é do zero mesmo. É o nosso desafio. Para todos nós, Ali. Eu acho o estilo extremamente feminino. Eu acho lindo. Né? Ele é bonito, ele é brilhante, ele é leve, ele é maleável, ele é tudo de bom. Eu acho muito delicado, eu acho que a gente tem que abraçar isso e... Quebraremos. Juntas. Sempre. Meninas, muito obrigada. É um prazer recebê-las. A gente divide o dia a dia. E estar nesse evento, eu acho que é uma vitória de todo o nosso time, de toda a nossa empresa. Então, é um momento de muita felicidade receber vocês aqui. Tá bem? Muito obrigada a todos que estão participando.